aconteceu, do espírito Antônio Carlos, psicografia da médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho, parte 3. Enquanto fui visitar minha amiga Patrícia, realiza seus planos, estuda e leciona, encontrei-a na colônia de estudos Casa do Saber, onde dá aulas por 12 horas diárias, além de estudar 6 horas em outra colônia. Antônio Carlos, que bom revê-lo, disse-me contente com seu sorriso encantador. Sei que está muito ocupada, mas vim visitá-la. Como tem passado esta minha amiga tão atarefada? Agradeço pela visita. Realmente estou muito ocupada. Tenho trabalhado e estudado muito. Nos raríssimos momentos de folga vou visitar meus familiares. Sei sempre deles, fazem parte de mim. Antônio Carlos, escrevi os livros por sua insistência e amei fazê-los, mas sempre quis dedicar-me ao que eu faço no momento, estudar e ensinar, e o faço com imensa alegria. Gosto muito de ir ao centro espírita que minha família frequenta e escutar meu pai nas suas palestras, porém tenho ido lá raramente. Patrícia, não pense em escrever mais livros, indaguei. Atualmente tenho muito trabalho e, como disse, não tenho ido à Terra e nem me comunicado com encarnados. Patrícia é autora dos livros Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. Não descarto a possibilidade de escrever outros livros e sei que tia Vera aceitará com gosto trabalhar comigo novamente. Talvez o faça, se achar que valerá a pena. Entendi o que a menina Patrícia falou. Nós, os desencarnados, não somos propriedade dos médios, mas por motivos de afinidade e carinho estamos unidos a um em particular. Antes de escrever livros, eu, Antônio Carlos, era um desconhecido. Patrícia é uma das muitas jovens que desencarnou em sua cidade. Ela tem muitos motivos que a ligam à médium Vera e para escrever os 3 livros treinou por um bom tempo, assim como eu que me preparei 9 anos para escrever o primeiro livro e atualmente são muitos anos de trabalho e carinho. Não que não possamos escrever por outros médiuns, outros podem ser às vezes até mais capazes, mas é por afinidade, treino e um imenso amor que nos unem. Sabendo que Patrícia iria iniciar seu horário de trabalho, despedi-me de minha amiga com carinho. Da colônia Casa do Saber, fui à casa do escritor, onde vou sempre. Conversei com amigos e depois dirigi-me à sala de pedidos, local da colônia, onde chegam pedidos para os escritores desencarnados. Recebemos agora este pedido, disse Aldo, que trabalhava ali no momento. É de uma moça encarnada que se chama Francisca. Pede ajuda a Patrícia. Como ela não está conosco no momento, a equipe de socorro atende em seu nome. Se me permite, irei saber o que ocorre. Agradeço, disse Aldo. Em instantes estava ao lado de Francisca. Ela em sua casa chorava e pedia ajuda a Patrícia. Patrícia, como é duro ser médio, o que faço agora? Tenho psicografado com tanto carinho e me disseram que as mensagens que recebo não são de quem as assina. Alcamei a compasses e ela deitou-se. Analisei a situação. Francisca estava psicografando. Li as mensagens que recebeu eram boas, com conteúdo espírita, mas não tinham nada a ver com o espírito que as assinava. Era de um desencarnado conhecido no meio espírita. Para tirar dúvida, voltei à casa do escritor, e não foi difícil achar o personagem, que me afirmou não ser ele o autor, finalizando. Sou muito ocupado, até que gostaria de ser protetor de muitos que me solicitam, mas não tenho tempo. E também não posso ditar as mensagens à revelia. Sabe bem que tudo o que faço é preparado, que tenho um médium com quem trabalhei e trabalho para estar com ele. E se tiver que ditar algo aos encarnados, é por ele que eu farei. Agradeci e fui ao centro espírita que Francisca frequentava. Logo achei o desencarnado que se fazia passar por outro. Conversei com ele. Meu amigo disse, por que usou o nome que não lhe pertence? Como tomou a aparência desse desencarnado? Alberto era o nome dele, não era mau. O que lhe faltava era conhecimento. Convidou-me a sentar ao seu lado e me disse,
Admiro muito essa pessoa. Queria escrever, mas queria dar atenção a um simples Alberto, desconhecido. Assinando o nome conhecido chama atenção. Depois a médium queria muito que o espírito lhe ditasse mensagens. Queria tanto que me aceitou na hora em que tentei passar por ele. Depois tive tantos nomes que importaria mais um. Alberto disse-lhe, antes de Emmanuel e André Luiz escreverem por meio de Francisco Cândido Xavier, eram desconhecidos, e assim também muitos outros que se destacaram na literatura espírita psicografada. Ficaram conhecidos pela perseverança e trabalho, juntamente com os médios que lhe serviram de intermediários. Li o que escreveu. Tem talento, por que não vai estudar? A colônia Casa do Escritor oferece ótimos cursos de preparação. Não é muito demorado, treina-se por anos e a médio irá querer paciência, perseverança e treino. Este é o caminho para se fazer um trabalho bem feito. Não é certo usar nomes de outros. Não fiz por mal, sou bom, respondeu Alberto. Sei disto, mas engana a médium. Por que não retoma o seu aspecto, o que tinha na sua última encarnação? Não deve continuar com a aparência desse outro desencarnado. Tive medo que algum médium vidente me visse e me desmascarasse. Sabendo que podemos modificar a aparência perispiritual, tornei-me igual a ele. Se você me diz que isto é errado, serei o mesmo daqui para frente. Rapidamente ele se modificou e era bem diferente. Alberto prometeu pensar nos meus conselhos e visitar a casa do escritor. Despedi-me dele com carinho. Nesse caso, Alberto aceitou meus argumentos, mas outros espíritos mais determinados ou rebeldes não aceitam. E como tenho livre-arbítrio, são respeitados e continuo a passar por outros. Cabe aos encarnados serem mais precavidos, estudiosos e menos orgulhosos e vaidosos. Fui novamente até Francisca. Estava dormindo, provoquei o seu desprendimento do corpo adormecido, e ela o fez facilmente. Agora era quase como eu, em perispírito, só que ela estava ligada ao seu corpo físico. Olhou-me desconfiada e apresentei-me a ela. Sou um amigo. Vim para ajudá-la. Vamos conversar um pouco? Por que você está triste? Estou há muito tempo psicografando e gosto muito. Estava recebendo algumas mensagens de um espírito que assinava o nome conhecido dos espíritas. Fiquei contente, mas... Contente e orgulhosa? Francisca não respondeu à minha indagação. Depois de instantes silenciosa, continuou. Vim a saber que não era este espírito que escrevia, e sim outro. Sofri muito. Sinto-me enganada. Ainda bem que Francisca não fez como muitos outros médios, que mesmo alertados teimam, facilitando o engano do desencarnado mistificador. Mas como tudo que não é verdade não vai para a frente, um dia ambos, o desencarnado e o médio, caem em contradição, acabam sendo desmascarados. Tentei explicar isso de modo mais simples à médium. Francisca, o espiritismo não está nas mãos dos poucos conhecidos dos homens, mas sim dos muitos conhecidos de Deus, estejam encarnados ou desencarnados. Todos os espíritas sinceros, médios ou não, são os que fazem caminhar esta doutrina abençoada e consoladora. Todos os espíritas têm a mesma importância, seja o que dá passes com muito amor, o que trabalha na assistência social, o que faz uma sopa, o que confecciona uma roupa, o que trabalha com livro espírita, o que faz palestras, o que doutrina um desencarnado, o que psicografa, enfim, aquele que quer aprender e progredir e todos aqueles que cumprem com amor uma tarefa simples. Estão colaborando com a doutrina e todos devem ter a mesma consideração. Quanto aos desencarnados, são poucos os que se sobressaíram e ficaram conhecidos dos encarnados. Muitos trabalhadores desencarnados não são conhecidos dos encarnados, mas sim do plano espiritual elevado. Muitos encarnados costumam dar valor a nomes conhecidos deles, esquecendo-se dos nomes conhecidos do Pai Maior. Não que estes não sejam conhecidos de Deus, são, mas muitos outros desencarnados também aí estão trabalhando junto a encarnados com imenso amor. Queria tanto que fosse verdade.
que esse espírito enviasse mensagens por meu intermédio, disse Francisca. Francisca, cada um de nós tem uma tarefa a fazer, e esse espírito que cita no momento não pode fazer-lhe à vontade. Que engano chato! Vamos analisar o porquê desse engano? Você queria muito que esse espírito viesse a escrever, quis tanto que o desencarnado que queria escrever o fez e deu o nome que você desejava. Não foi por maldade, mas poderia ter sido. Espíritos brincalhões usam desse processo para enganar. Também ocorrem muitos casos em que o médium não pede ou não deseja mensagem de determinado espírito, mas o desencarnado que manda a mensagem dá o nome que não é o seu, seja conhecido ou não. Por isso é preciso cuidado, tanto por parte dos médios quanto dos dirigentes de centros espíritas. Que faço para não ser enganada? Indagou Francisca, interessada em aprender. Estudar, cara Francisca. Allan Kardec analisava muito bem tudo o que recebia dos espíritos. Estude as obras do codificador da doutrina espírita. Quando for psicografar, pense firme em Jesus como se nosso mestre Nazareno estivesse presente e você a fazer a mensagem para ele. Não queira mensagem de ninguém conhecido, e se vier alguma espontânea, analise bem para ver se é verdadeira, e muita cautela. Espíritos conhecidos normalmente, para evitar polêmica, preferem assinar quando não é seu médio habitual, um protetor, um amigo e etc. Você, Francisca, no começo da mensagem, pode indagar quem é o desencarnado que quer escrever. Se ele não quiser dar o nome e disser que é um protetor, tudo bem, porém a mensagem deve ser analisada. Se for boa, de ensinamentos bons, é um bom espírito. Se não for boa, o desencarnado que escreve não está bem espiritualmente. Os espíritos que não estão bem devem usar da psicofonia para uma orientação. Mas quando o espírito escritor dá o nome, pense bem em Jesus e peça ajuda a ele e aos bons espíritos para que, se for verdade, o desencarnado continue a escrever, e se não for, que pare e não continue a enganá-la. O alerta vale também para o trabalho de curas. Existem no PIA, no espiritual, inúmeros médicos e estudiosos que gostam de trabalhar com médios, tentando amenizar as dores físicas dos encarnados. E muitos médios só querem médicos com nomes conhecidos, prejudicando esse trabalho tão bonito. O que importa são os resultados, e o médium deve ser humilde e trabalhador. Então foi minha culpa o engano que sofri. Não teria havido engano se você tivesse aceitado o desencarnado que se chama Alberto e que é desconhecido. Ore, vigie e estude, Francisca, porque muitas vezes, ao se querer tanto mensagens de desencarnados conhecidos, podem vir espíritos maus e começar uma séria obsessão, principalmente quando o médium é vaidoso. Esse desencarnado que enviou as mensagens está há muitos anos com você, mas o que falta a vocês dois é estudo. Mesmo com estudo é possível ser enganado? Estudo é conhecimento, e com entendimento o engano fica mais difícil de acontecer. Mas mesmo com estudo ainda se pode ser enganado, principalmente se o médium for vaidoso, orgulhoso e quiser mensagens de espíritos conhecidos. Se não tiver humildade para analisar, pode haver engano. É certo evocar um espírito para que escreva? Francisca indagou, querendo saber. Depende. Continuei a elucidá-la. Allan Kardec evocava os espíritos para fins nobres. Outros espíritos preferem ensinar e não evocar para que não se caia em enganos. Como já lhe falei, os espíritos são conhecidos dos espíritas, têm muitas tarefas e nem sempre estão em disponibilidade para atender. Mas evocar os espíritos para ter mensagens de familiares, por exemplo, é válido. Não há muito interesse em se fazer passar por um desconhecido, mas mesmo assim, pode haver desencarnados brincalhões até maus que o fazem. Muitos centros espíritas têm êxito ao pedir aos desencarnados que enviem mensagens para amigos e familiares. Isso deve ser feito com encarnados responsáveis e sob os cuidados de um mentor ou protetor da casa espírita. O desencarnado a quem foi feito o pedido é localizado e, se estiver bem, é convidado a escrever, ficando à vontade para atender ou não o pedido. Se aceitar, vem e dita a mensagem. Deve-se saber que muitos dos pedidos não são atendidos,
porque às vezes o desencarnado solicitado não pode ditar no momento por vários motivos. Para melhor fazer esse trabalho, aconselho a seguir as instruções que lhe dei. No começo da mensagem, pensar em Jesus e pedir ajuda para não ser enganada. Acho que não vou mais psicografar, falou Francisca. Analise, Francisca, no que você pode ser mais útil. Lembra que não trabalhar com a mediunidade por medo de ser enganada não é desculpa. Sendo médium, deve trabalhar com sua mediunidade para o bem de você mesma. Todos os médios que são úteis têm vários anos de trabalho, treino e estudo. Trabalhando no bem, quem primeiro recebe os frutos é você mesma, e depois os outros. A psicografia também requer do médium treino, trabalho e estudo. Talvez pela psicografia seus frutos se tornem conhecidos, mas para Deus não faz diferença. Nosso Pai Maior quer que tudo o que fizemos que seja com amor. Agradeço a linda lição que me deu, disse Francisca. São ensinamentos simples, e se os seguir não será mais enganada. Francisca voltou ao corpo. Quando acordou, estava mais calma, recordou do sonho, ou seja, do nosso encontro. Falou baixinho. Devo tirar lições desse engano. Vou estudar mais e não vou querer fazer mensagens de espíritos conhecidos na literatura. Eles são muito ocupados. Vou sim prestar mais atenção ao conteúdo das mensagens que receber. E certamente, se eu me dedicar, quem sabe, eu e este Alberto não ficaremos conhecidos. Orei por Francisca, desejando-lhe êxito e que não fizesse psicografia para se tornar conhecida, mas sim com compreensão, para ser útil com muito amor. Tornar-se conhecida não deve ser uma meta, e sim uma consequência de um trabalho bem feito. Partir para outra tarefa. O domingo amanheceu lindo. O sol de verão brilhava no céu sem nuvens. Agenor levantou-se do leito, olhou para o céu e exclamou: "O dia está me convidando para um passeio." Era o único filho solteiro e morava com os pais. Estava sozinho em casa, porque seus pais foram logo cedo visitar seus avós e com eles passar o domingo. Vó Represa passear um pouco. Só levaria seu calção de banho e dinheiro para o lanche. Resolvido. No instante estava no ponto de ônibus que, para sua sorte, passou logo. E lá foi Agenor, todo contente, pensando: não me importa em ir sozinho. Lá encontro amigos e, se não encontrar, faço novas amizades. Voltarei antes dos meus pais, mas se me atrasar, eles não irão se preocupar, pois saio sempre aos domingos à tarde. Não posso perder a oportunidade de me bronzear neste domingo quente de sol. A represa ficava perto da cidade em que morava. Agenor gostava muito de sua cidade, que não era grande, mas muito agradável. A represa também não era grande, mas bem arrumada e bonita. Ótimo lugar para passeios. O local era muito frequentado pelos habitantes da cidade em que residia. Agenor gostava muito de ir lá aos domingos e feriados, principalmente no verão. E aquele domingo estava ideal. Como seus amigos não iam, resolveu ir sozinho, mas normalmente passeava com sua turma. Agenor, moço agradável, estava com 23 anos, era alegre e brincalhão. Trabalhava numa pequena fábrica e no momento não tinha namorada. Achava-se uma pessoa feliz. O ônibus chegou à represa. Agenor desceu contente, porém não viu nenhum amigo. Mas logo estava jogando bola com uma turma de rapazes, e na hora do almoço foi lanchar num pequeno restaurante e depois foi para a beira da água. Admirou a beleza do lugar. Sentindo o calor, resolveu dar um mergulho. Nadou por alguns minutos. De repente pareceu-lhe que saiu do ar, ou seja, ficou alheio, ou deu um branco, como os jovens costumam dizer. Agenor voltou à margem e sentou-se num banco à beira d'água. Estava se recompondo quando alguém gritou: "Olhem, olhem! Alguém está afundando um corpo! Alguém se afogou!" 4 rapazes pularam na água e foram ajudar o que achou o corpo a tirá-lo da água. Agenor levantou-se e ficou olhando. No instante reuniram-se muitas pessoas no local. Agenor achou mesmo que todos que ali estavam tinham vindo para aquele pedaço. Logo os 4 rapazes tiraram da água o corpo do afogado. "Está morto mesmo", disse um dos rapazes que o examinou. "Não tem pulso, não respira." "É o jovem que jogou bola conosco de manhã", disse o outro moço.
Acho que ele se chama Marco Antônio, falou outro jovem. Vamos levá-lo à cidade? Os 4 jovens que tiraram o afogado da água foram os que tomaram a iniciativa e conversavam sobre si, sobre o que fazer com o morto. Alguém sabe onde mora o Marco Antônio? Gritou um dos rapazes ao pessoal presente. Uma mocinha que não quis olhar o corpo com medo disse: Marco Antônio mora na Rua Oliveira logo no começo. Então vamos lá, turma, vamos levá-lo. Jogou bola conosco, cabe a nós levá-lo à família. Muita gente falou, os palpites foram muitos. Agenor concordou com os jovens. Jogaram bola juntos. Eles deveriam levar o defunto para a família. Como ele também jogou, achou que deveria ir. Coitado do afogado, pensou. Era dever cristão levá-lo aos familiares. Puseram o afogado no banco de trás do carro, acomodaram-o entre 2 moços. Agenor acomodou-se também atrás e lá foram à cidade. Foram direto para a Rua Oliveira, que não era longa, e começaram a indagar. Onde mora Marco Antônio? Até que indicaram uma casa. Bem, aqui, disse um dos moços. E agora? O que fazemos? Como chegar e dizer que trouxemos o filho morto afogado? É melhor um de nós descer e dar a notícia devagar. Concordaram e um deles desceu, bateu à porta da casa e uma senhora atendeu. É aqui que o Marco Antônio mora? Sim, é, respondeu a senhora. Ele está? Não. Bem, a senhora tem que ser forte. Aconteceu um fato desagradável e trouxemos seu filho morto. A mulher começou a gritar desesperada. Os vizinhos saíram de suas casas e a rodearam, querendo saber o que tinha acontecido. O que houve? Morreu quem? Afogado, onde está? A senhora continuou gritando. Agenor ficou olhando. Que chato, pensou, que confusão. Depois de minutos, a senhora parou de gritar e o moço pôde explicar. É que Marco Antônio se afogou na represa e o trouxemos morto. Meu filho se afogou na represa? Mas meu filho está em São Paulo. Correu para o carro e olhou o defunto. Meu Deus! Exclamou a senhora. Obrigada, este não é meu filho Marco Antônio. Não? Gritaram os moços. Não, não é, disse a senhora aliviada. E agora? Perguntou um dos moços nervoso. Onde será que este Marco Antônio mora? Ali naquela casa mora outro moço que se chama Marco Antônio, disse uma outra senhora. Vamos lá e já. Entraram no carro e rumaram para a casa indicada. O pessoal que saíra das casas ao ouvir os gritos da senhora foi atrás e chegou logo após o carro. 2 dos moços desceram e bateram a porta da casa já inquietos, querendo entregar rápido o defunto. Novamente uma senhora atendeu. Estranharam, pois era negra e o defunto branco. Um dos moços tratou logo de explicar. A senhora tem um filho que se chama Marco Antônio? Tenho. É que ele morreu afogado e... Marco Antônio? A mulher gritou alto e forte. O jovem negro veio correndo. O que foi, mãe? O que aconteceu? Os moços se olharam desanimados. Como vê, este é meu filho Marco Antônio, vivo e forte. Desculpe-nos. É que informaram que ele morava aqui um senhor que seguiu o carro com os outros e agora eram muitas as pessoas em volta dos moços. Indagou os rapazes o que aconteceu. Um dos moços resolveu explicar, porque sentiu que necessitava de ajuda. Estávamos na represa e este moço afogado jogou bola conosco. Depois o encontramos morto na água. Resolvemos trazê-lo para a cidade e entregá-lo aos seus pais. Só que nos informaram que ele morava aqui. Nesta rua só tem 2 Marcos Antônio. Moro aqui há tempos e conheço todos os seus moradores, disse o senhor. Você tem certeza de que o morto se chama Marco Antônio? Foi o que nos informaram. Agenor não se sentia bem. Estava um tanto enjoado e tentava prestar atenção, mas não estava se concentrando direito. Ele, que era muito falante, estava quieto, acompanhando os acontecimentos e pensou: estou com vontade de ir para casa e me deitar. A turma não irá acreditar que estou me sentindo mal. Vão achar que os estou abandonando. Não fica bem largá-los agora. Tentou prestar atenção nas conversas. O senhor continuou a falar. Vocês são os imprudentes. Isso é caso de polícia. Quando alguém morre assim, tem que se chamar a autoridade que se encarregaria de localizar e avisar os parentes. Vocês entraram numa fria. Poderão ser acusados de ter matado o cara, de ocultar o cadáver, até de roubar o defunto.
Roubar o cadáver? Mas queremos entregá-lo, disse um dos moços apavorado. Jesus, que faremos agora? Indagou um outro. Os moços ficaram com medo e entenderam que aquele senhor tinha razão. Agenor pensou: em que fria me meti? Saí para passear e me distraí. Tentando ajudar um morto, posso ir preso. Um dos jovens pediu ao Senhor: por favor, ajude-nos, não fizemos por mal. Vamos ver o cadáver, disse o Senhor. Foram todos até o carro. Ele levantou a cabeça do afogado e examinou. Está me parecendo o Agenor, neto do senhor Chico e da dona Maria. Parece sim, confirmou uma senhora. Agenor? Mas o Agenor, neto do senhor Chico e da dona Maria, sou eu. O que está acontecendo? Os avós dele moram logo ali, apontou o senhor. E os pais deste moço estão lá passando o dia. Vou lá com vocês e os ajudo. Entraram no carro. Agenor não. Ele foi correndo atrás com o pessoal que ali se juntara. Meu Deus, exclamou Agenor. É a casa dos meus avós. Será que estão pensando que sou eu o morto? Bateram à porta da casa, o avô de Agenor atendeu e o senhor explicou com calma e educação. Senhor Chico, estes moços foram à represa e acharam um moço morto afogado. Trouxeram-no imprudentemente para a cidade, pensando que era o Marco Antônio. Como não é, achamos que poderia ser o seu neto Agenor. O senhor quer vir dar uma olhada? Enquanto falava, o pai de Agenor apareceu na porta, depois a mãe e a avó. O pai foi até o carro. O pessoal ficou em silêncio absoluto. O pai de Agenor estava nervoso e tremia. Olhou o defunto. Depois se encostou no carro e disse baixinho: é ele. Caminhou de volta à casa para perto da esposa que estava parada, branca e querendo chorar. Agenor aproximou-se do carro e pela primeira vez olhou bem para o morto. Mas sou eu como? Sentiu-se pior. Encostou numa árvore perto do carro. Ai, Jesus, choramingou baixinho. Então Agenor viu seu outro avô desencarnado sorrindo-lhe tranquilamente. Enquanto todos choravam, ele sorriu. Até o pessoal que se ajuntara chorara. Ele, seu avô Marinho, veio ao seu encontro devagar. Pareceu-lhe muito bem, estava radiante. Aos olhos de Agenor pareceu que seu avô estava dentro de uma luz, só que ele havia desencarnado a tempo. Agenor, assustado, mas não correu por se achar cansado e muito enjoado. Teve muito medo, mas não conseguiu deixar de olhar para o seu avô. Ao vê-lo tão tranquilo, sorrindo, foi se acalmando. Seu avô chegou perto e disse-lhe com muito carinho: Agenor, meu neto, vovô. Agenor refugiou-se nos braços do avô. Vovô Marinho, me ajude. Como é que estou vendo se o senhor morreu? Jesus, me ajude por piedade. O que aconteceu comigo? Não se afobe, querido neto, calma. Estou aqui em nome de Jesus para ajudá-lo. Sou eu o afogado? Agenor indagou com medo. Sim, seu corpo morreu, mas você, como espírito, vive. Cuidarei de você. Agenor sentiu-se levantar do chão. Acomodou-se nos braços do avô e o mal-estar e o enjoo foram passando. Teve sono e acabou dormindo. Foi levado pelo avô a um posto de socorro. Aceitou sua situação e logo se inteirou da vida nova que se lhe apresentou. Hoje, ri muito da confusão que houve na sua desencarnação. Cada desencarnação acontece de um jeito, Agenor. Desencarnou logo que seu organismo teve uma indisposição que o fez perder os sentidos e se afogar. Não tendo conhecimento que desencarnara, presenciou os acontecimentos narrados. Mas isso não acontece com todos os que se afogam. Cada caso é um caso e por ser o seu é especial. Fui visitar um centro espírita e rever alguns amigos. Entre eles estava Alexandre, de cuja amizade tenho há muito tempo o prazer de desfrutar. Propositadamente cheguei antes de iniciar mais um dos trabalhos da casa. Estava marcado para aquela noite o estudo do Evangelho e logo após seriam atendidas pessoas necessitadas de passe. Após abraços e cumprimentos, Alexandre chamou minha atenção para uma pessoa. Antônio Carlos, observa esta mulher. A senhora orava com muita fé. Era alta, morena, simpática, deveria ter uns 35 anos. Vamos saber por que ela pede com tanta devoção, falou Alexandre. Alba, assim se chamava essa senhora. Ela orava e pedia pelos seus patrões. Vamos tentar atendê-la.
Fiquei encarregado pela orientação da casa de auxiliá-la. Você não quer me ajudar? Sorri, como se Alexandre necessitasse de ajuda. Eu sim, é que acompanhando muito teria que aprender. Combinamos ir às 9 horas do dia seguinte, ao lado dos patrões de Alba. Alba gostava deles. Quando somos bons, tem sempre alguém que intercede por nós quando necessitamos. Neste caso, a empregada doméstica pedia pelos patrões e, com sua fé e humildade, levou-nos até aquele lar que era confortável e grande, mas estava em desequilíbrio. A família era composta de Salvador, com 46 anos de idade, Iva, com 40 anos, e os filhos, Henrique e Laura, adolescentes. Salvador era um empresário com uma indústria de porte médio. Tinha uma amante, Magda, por quem estava fascinado. Não se importava mais com a família. Não ficava muito em casa e, lá estando, era quieto. Quando perguntavam o que tinha, respondia por monossílabos e nervoso. Iva, a esposa, estava doente e os médicos diagnosticaram depressão. Tinha dores pelo corpo, estava nervosa e chorava com frequência. Pensava em morrer e muitas vezes a ideia de suicidar-se lhe vinha-lhe à mente, mas não tinha coragem. Alexandre e eu a examinamos. Carga fortíssima de fluidos negativos a envolvia. Estávamos com ela no quarto, quando duas entidades trevosas entraram no aposento. Sugaram suas energias e depois lançaram em Iva uma carga de fluidos deletérios. Ela se sentiu mal. A fraqueza a incomodava. Começou a chorar e as entidades obsessoras a rir e criticar. Que fazem aqui? Indagou Alexandre. Eles não nos viram, mas escutaram sua indagação. Olharam-se preocupados. Os dois estavam imundos, cabelos espetados e unhas grandes e sujas. Suas vestes eram largas e velhas. Usavam colares de correntes grossas e na cintura um chicote com bolinhas de chumbos nas pontas. Os dois tentaram fugir, como sempre fazem quando percebem perigo que para eles, nesse caso, era a intervenção dos bons. Alexandre impediu-os de sair, prendendo-os magneticamente. Um deles falou assustado: deixe-nos ir, somos inocentes. Estamos aqui obrigados. Uma mulher nos mandou fazer isso e se não obedecermos seremos castigados. Sempre se desculpam, dizendo que são obrigados. Muitos encarnados e desencarnados maus obrigam de fato outros desencarnados a servi-los. Infelizmente, são realmente castigados se desobedecerem, mas normalmente ficam juntos por afinidade. Eles gostam do que lhes é oferecido, como farras e facilidades. Mesmo os que são obrigados têm como se livrar, procurando a ajuda dos bons, mas na hora do aperto, costumam dar desculpas ou colocar a culpa em outros. Quem os mandou aqui? Indagou Alexandre novamente. A mulher que faz trabalhos de feitiços e macumbas. E quem pagou para ela fazer isso? Alexandre perguntou com voz firme e forte. Magda, respondeu um deles. Mesmo se eles não respondessem, leríamos seus pensamentos e verificaríamos se falavam a verdade. Vocês vêm comigo, disse meu amigo. Fiquei ali com Iva, enquanto Alexandre voltou com os dois, deixando-os no centro espírita para que recebesse a orientação necessária. Voltou logo e com ele veio um casal amigo. Este é Júlio, esta é Cecília. Trabalham conosco há um bom tempo. Vieram para auxiliar Iva. Ficaram com ela enquanto tentamos auxiliar os outros componentes da família. Alexandre falou sorrindo, apresentando-nos. Depois mostrou Iva a eles. Júlio e Cecília observavam a dona da casa e depois se olharam. Júlio, disse Cecília, Iva não está lhe parecendo familiar. Sim, também tenho esta impressão. Será que não é nossa filha reencarnada? Júlio, acho que encontramos nossa filha, exclamou Cecília. Após examiná-la, concluíram. Realmente, Iva, foi nossa filha, falou Cecília. Júlio voltou para nós e explicou. Iva foi na encarnação anterior nossa filha e deu-nos muitas preocupações. Era rebelde, inconsequente, teve muitos amantes. Acabou apaixonada por um homem casado, foi abandonada e suicidou-se. Sofremos muito. Quando desencarnamos, soubemos que havia reencarnado. E como acaso não existe, agora tivemos por bênção achá-la e poderemos, pela bondade de Deus, cuidar dela. Contentes,
Júlia e Cecília aproximaram-se de Iva com todo carinho, abraçando-a com muito amor. Deveriam tirar dela os fluidos nocivos, medicá-la e não deixar nenhum irmão perturbador entrar na casa. Também tentariam transmitir-lhe pensamentos bons e intuí-la para que orasse. Desencarnados bons tiram os fluidos negativos de encarnados, mas estes precisam se cuidar para não criá-los novamente. Quanto a impedir os espíritos maus de entrar no lar é fácil, mas o encarnado tem seu livre-arbítrio de pensar no que quiser. Assim, pode ou não receber os pensamentos e incentivos que os espíritos bons ou maus tentam lhes transmitir. Os encarnados recebem melhor os pensamentos daqueles com quem se afinam. A única a vibrar bem na casa era a Alba, que era dedicada. Fazia todo o serviço da casa. Cuidava de Iva e gostava dos adolescentes como se fossem seus filhos. Visitamos Salvador no trabalho, mas ele não estava lá. Fora encontrar-se com Magda. Aproveitamos para conhecê-la. Vistosa, vestia-se com extravagância, era fingida, fazendo de tudo para ser agradável ao amante. Usava o trabalho do mal, feitiço ou macumba, para prender Salvador ao seu lado, não por amá-lo, mas por dinheiro. Desejava ser a esposa dele e queria Iva morta. À noite, a mulher encarnada, médium, feiticeira ou macumbeira, que servia as trevas, chamou as duas entidades, as que encontramos junto de Iva. Alexandre e eu fomos no lugar delas, e também Mauro, um trabalhador que iniciava suas tarefas no centro espírita, ia como aprendiz. A mulher exalava um cheiro desagradável, vestia roupas muito coloridas, colares, figas e fumava um cachimbo. Estava sentada numa cadeira de madeira enfeitada com cabeças de animais. À sua frente havia bebidas alcoólicas e velas de várias cores. Alguns encarnados estavam sentados no chão, num dos cantos da sala. Uns 20 desencarnados estavam presentes. A imprudente encarnada era médium vidente. Infelizmente usava de sua mediunidade para fazer o mal. Os desencarnados ali presentes eram de diversos tipos, uns parecendo animais, outros verdadeiros monstros. Outros se vestiam como encarnados e havia até os que não tinham roupa nenhuma. Haviam desencarnados de ambos os sexos. A orar e desejar o bem a alguém, enviamos fluidos positivos e benéficos. Ao queremos o mal, tendo ódio e rancor, enviamos fluidos nocivos. O destinatário pode receber ou não os fluidos, nos dois casos, porque tudo depende de sua vontade, ou do estado vibratório em que se encontre, ou também de sua afinidade. Os trabalhos para o mal, denominados feitiços ou outros, são feitos normalmente por médiuns que servem aos espíritos trevosos. Esses trabalhos se concretizam enviando-se fluidos negativos, ou ordenando que espíritos que vagam fiquem perto das pessoas. Mas essas pessoas têm como se defender, orando com fé, seguindo uma religião de modo sincero, agindo com bondade e buscando ajuda de pessoas que possam anular esses trabalhos. Orações sinceras e humildes não ficam sem respostas. Muitos ficam com esse aspecto por castigos provocados entre eles, mas a maioria se apresenta assim porque gosta, acham-se importante ou para assustar mais. Alexandre, Mauro e eu víamos todos os presentes perfeitamente. Os desencarnados e a médium não nos viam por vibrarmos diferente, mas para nos apresentarmos a eles, quisemos nos tornarmos visíveis. No começo olharam-nos com indiferença, depois passaram a nos examinar. Alexandre, com sua força mental, prendeu todos os desencarnados presentes. Eles não conseguiram se mexer ou falar, porém nos escutavam e enxergavam. Espíritos que sabem fazer o que Alexandre assim procedeu, fazem-no com facilidade, porém têm que estar presentes e normalmente isso se faz por pouco tempo. Alexandre o fez para que ficassem quietos e para que pudéssemos conversar com a médium. Alexandre falou alto, mas tranquilo. Sua voz soou como trovão. Exijo que a causa de Salvador e Iva seja respeitada. Agora aquele lar está sob minha responsabilidade. Não os quero lá. A médium não ficou presa, mas não saiu do lugar. Não gostou da visita. Olhou para os encarnados e gritou: invoquemos o mal. Que nossos amigos nos acudam destes intrusos, saiam os 3 daqui, que querem de nós
Já disse, falou Alexandre. Aqui estamos para lhes dizer que os 2 desencarnados que estavam em casa de Salvador e Iva não voltarão mais. E se alguém daqui lá ousar ir, também não voltará. Não invoque seus seguidores desencarnados porque estão presos, e vocês só voltarão ao normal quando sairmos daqui. Quanto a você, encarnada, lembra de que um dia terá de dar conta de seus atos. Está plantando dores e sofrimentos e colherá do que planta. Volitamos para fora. Os desencarnados presos puderam se mexer e ficaram aliviados. Irão obedecer? Indagou Mauro curioso. Júlio e Cecília os prenderão. Se alguns destes espíritos for à casa de Iva, essa mulher é inteligente e sabe bem com quem pode. Não lhe é agradável perder seus empregados. Acho que não nos incomodarão. Se este grupo estivesse empenhado numa vingança ou obsessão, seria mais difícil. Nesses casos, encarnados e desencarnados estão ligados por ódio, que é um sentimento forte que não se desfaz facilmente, e não deixariam de fazê-lo só com advertências, mas neste caso é um trabalho do mal ou feitiço, e foi feito por pagamento. Sabendo que trabalhadores do bem estão interferindo, não é mais do interesse deles continuar. A mulher, a médium, devolverá o dinheiro que recebeu da mandante, já que não irá mais fazê-lo, indagou Mauro novamente. Trabalhos assim costumam ser caros. Quanto mais o encarnado julga saber fazer, mais cobra. Duvido que ela devolva o dinheiro, e ai da mandante se ousar reclamar, elucidou Alexandre. Apesar de cobrar caro, nunca vi uma pessoa enriquecer com esses trabalhos, disse Mauro. É verdade, falou Alexandre. O dinheiro obtido desse modo não traz fortuna, e a responsabilidade dessas pessoas é grande. Um dia se arrependerão e sofrerão as consequências de suas maldades. E se levássemos todos os desencarnados que lá estavam para serem orientados? Indagou Mauro contente com a ideia que teve. Seria prudente levarmos para socorro tantos imprudentes? Não seria fácil aceitarem a orientação que não querem no momento. Com o tempo se cansarão. Então desejarão mudar e encontrarão no socorro oferecido a orientação que necessitam. Levamos aqueles 2 porque julguei necessário. Tinha que intimidar aquela encarnada. Os 2, através da incorporação, receberam o convite para mudar de vida e aceitarão se quiser. Mas como disse que não voltariam, os 2 devem permanecer no centro espírita por uns tempos. Creio que no ambiente propício do nosso centro espírita eles mudem. Mas são só 2. Com muitos isto seria imprudente. Nós poderíamos tentar orientar os desencarnados e os encarnados. Eles também estão desajustados tanto quanto os desencarnados, e as pessoas que pagam para que estes trabalhos do mal sejam feitos são também culpadas? Mauro, os médios que se iludem com o falso poder para ganhar dinheiro ligam-se a esses desencarnados, mas são muito errados. Encarnados e desencarnados afinam-se e igualam-se. Todos nós temos nosso livre-arbítrio em que Deus, nosso Pai, não interfere. Fazemos as ações e somos donos das reações. Se levássemos todos os desencarnados e tentássemos orientá-los, ficariam ainda os encarnados que logo achariam outros desencarnados para juntos trabalharem no mal. Tem razão, Alexandre, disse Mauro. Entendi. Há muitos encarnados e desencarnados que fazem o mal, como também muitos que fazem o bem. E cabe ao prudente precaver-se desses trabalhos, orando e vibrando no bem. Despedimos-nos de Mauro, que voltou aos seus afazeres no centro espírita. Alexandre e eu voltamos à casa de Iva e fomos ver os adolescentes. Henrique caminhava para o vício. Começou fumando maconha e já estava tomando a outra cocaína injetável. Gostava toda a sua mesada e também já tinha vendido alguns objetos pessoais e ainda estava necessitando de mais dinheiro. Laura estava grávida e no dia anterior havia retirado o exame com a confirmação. O namorado não queria assumir a criança e nem vê-la mais. Estava desesperado e começou a pensar em suicídio, como uma forma de resolver os problemas. Cecília, preocupada com Laura, estava conosco e Alexandre lhe explicou. Cecília, os pensamentos têm forma. Podemos pensar no bem para nós e para os outros, como também no mal. Costuma-se dizer, e é certo, que os que pensam em acontecimentos bons atraem para si coisas boas.
Os que pensam em coisas ruins atraem para si. Iva pensa tanto em suicídio, materializando formas pensamentos que alguém mais sensível pode recebê-las. Laura, que passa por dificuldades, recebeu esses pensamentos, alimentou-os e planeja suicidar-se. Alexandre pediu ajuda a um jovem que há anos trabalha com os drogados. César veio então trabalhar conosco. Passou a ficar perto de Henrique para tentar ajudá-lo. Limpamos com passes todos os 4 moradores daquele lar e tudo fizemos para aconselhá-los. Concentramo-nos em Salvador para que voltasse a atenção para a situação do seu lar. Laura estava irredutível e, por mais que tentássemos ajudá-la, não nos atendeu. Tomou um vidro de remédio para dormir de sua mãe. Usamos Alba para socorrê-la. Ela nos atendeu e foi ao quarto da mocinha, encontrando-a caída. Viu o remédio, deu o alarme e gritou. Iva e Henrique, que estavam em casa, vieram correndo. Chamaram o pai e levaram-na para o hospital. O socorro veio bem a tempo, mas Laura perdeu a criança. Salvador e Iva assustaram-se quando o médico lhes contou sobre o aborto. Laura ia ficar mais uns dias no hospital. O casal voltou para casa desconsolado. Minha filha grávida e eu nem sabia, disse Iva triste. Quase morreu, exclamou Salvador. Meu Deus, o que está ocorrendo conosco? O acontecimento foi um choque para o casal. Com Júlia e Cecília perto de Iva, ela melhorou e resolveu lutar contra sua depressão e seu estado de desânimo. Sem os fluidos negativos e sem as duas entidades a lhe sugar energia, sentiu-se bem. Conforme nos ensina Ernesto Bozano em seu livro Pensamento e Vontade, editado pela Federação Espírita Brasileira, podemos, através do pensamento, materializar formas pensamentos tão complexas, inclusive com a aparência de animal de um ser humano, e essas formas sem vida própria existirão enquanto forem alimentadas pela fonte geradora, ou seja, pelo pensamento de quem as criou. Recomendamos a leitura do livro referido, pois esse é um tema bastante extenso. Tomou consciência de sua culpa. Tinha se esquecido dos filhos. Pensava muito em suicidar-se e foi a filha que quase morreu. Certamente Laura sofria, estava grávida e ela nem notara. Por mais que soframos, não devemos nos esquecer dos que estão à nossa volta. Iva se deixou dominar, concentrou-se em seus problemas e se esqueceu do resto. Teve culpa. Se foi assim que entendeu e tratou de consertar a situação. Salvador levou um susto com a tentativa de suicídio da filha. Amava os filhos de forma errada, mas amava. Aproveitando sua preocupação, César induziu a se encontrar com um senhor muito bondoso para conversarem. Esse senhor e Salvador eram amigos e há tempo não se viam. Depois de minutos de conversa sobre negócios, o senhor, atendendo o pedido de César, falou a Salvador. Tenho visto seu filho Henrique em más companhias. Está sempre com um grupo que toma droga, você já percebeu? Talvez seu garoto esteja precisando de ajuda. Salvador levou outro susto. Agradeceu e ficou muito preocupado. Começou a pensar no filho e percebeu que Henrique estava estranho. Teve então certeza de que ele estava se drogando. Salvador foi buscar Laura no hospital e quando a filha chegou em casa encontrou a mãe preocupada e carinhosa. Laura, que susto nos deu, minha filha. Prometa-me não fazer mais isso. Iríamos sofrer muito se tivesse morrido. Que seria de mim sem você? Perdoe-me, descuidei-me de você. Amo muito e ajudarei. Não quis dar à senhora o desgosto de ter uma filha mãe solteira, disse Laura chorando. Como você sofreu, filhinha. Certamente eu não iria ficar contente com a notícia de você ser mãe, mas antes mais um do que menos um. Amaríamos seu filho e o ajudaríamos. Agora perdi o neném. Laura queixou-se. Coitadinho, morreu pela minha insensatez. Mas temos você, exclamou Iva. Abraçaram-se e choraram, prometendo ser amigas. Salvador, que ficou perto, escutou as duas, comoveu-se e chorou também. Aproximou-se e abraçou a filha, não falou nada, mas reconheceu também sua culpa. Laura se sentiu tranquila com o carinho dos pais. Naquela noite orou, pediu perdão a Deus e prometeu nunca mais pensar em suicídio. Com tantos problemas, Salvador não viu mais Magda e nem quis. Passou a ser mais caseiro e a ver Iva de outra forma. César estava fazendo um bom trabalho com Henrique. O ocorrido com a irmã preocupou o garoto.
e ao ver a mãe sofrer, sentiu remorso. Quando Salvador quis conversar com ele, aceitou. Vibramos para que a conversa fosse harmoniosa e proveitosa. O pai foi ao assunto sem rodeios. Filho, sei que está se drogando, quero ajudá-lo, permite. Por que esta preocupação agora? Faz tempo que não presta atenção em nós, só pensa naquela mulher. Sei que errei, mas quem não erra? Também necessito de ajuda, você não quer me ajudar? Henrique, que estava de pé, olhou bem para o pai, estranhando. Depois, sentindo sinceridade nele, sentou-se ao seu lado no sofá. Ajudá-lo como? Indagou o jovem. Estive perturbado. Magda parecia me fazer falta como a água. Quero livrar-me dela. Como você já disse, ela é uma peste. Penso que é como droga ruim. Vamos fazer um trato? Você me ajuda a livrar-me dela e eu ajudo você a deixar das drogas. Quero paz para minha família, quero Iva curada, Laura e você bem e em casa. Quase os perdemos e eu os amo. Henrique chorou. Papai, quero sua ajuda. Abraçaram-se e depois de uns instantes em silêncio, Henrique indagou o pai. Mamãe sabe que tomo droga? Não. E acho melhor ela não saber. Será um segredo nosso. No outro dia, Salvador levou Henrique a um médico especializado e a um psicólogo. O adolescente saiu da escola que era frequentada pelos amigos que se drogavam. Disseram a Iva que ele estava muito atrasado e ia ser reprovado. Por isso sairia da escola para voltar no ano vindouro. Fizeram planos de ele ir para outra escola assim que o ano letivo começasse. Henrique foi trabalhar com o pai, porque estando perto se ajudariam. Salvador não pensou mais em Magda. Sua preocupação agora era sincera com os familiares. Henrique, vendo o pai não ir mais se encontrar com a amante, esforçou-se também para não se drogar. Magda procurou muitas vezes Salvador, e porque não fosse recebida, voltou ao médium. A mulher que lhe fez os trabalhos para o mal reclamou e dela ouviu. Não quero mais fazer o que me pede com aquela família. Você que se vire. Você me disse que era fácil, que eles não eram de orar, que não tinham religião no coração. No começo foi realmente fácil. Depois os bons entraram em cena e puseram-nos para correr. Fiquei sem dois ótimos ajudantes e recebi uma advertência para não me intrometer mais lá. Não posso com quem me ordenou e não sou burra para teimar. O que faço agora? Indagou Magda. Salvador não quer mais me ver. Arrume outro trouxa. Foi a resposta seca da mulher. Salvador e Iva fizeram as pazes para a alegria dos filhos. Voltaram a dormir no mesmo quarto. Iva parecia outra. Passou a ser alegre e a se arrumar. Laura tinha agora nos seus pais os amigos que sempre quisera. Superou o trauma que sofreu. Fez o propósito de não errar mais e passou a estudar com vontade. Henrique libertava-se das drogas. César voltou aos seus afazeres e também Júlio e Cecília. Ainda voltarei algumas vezes aqui para verificar se tudo continua bem, disse Alexandre. Antônio Carlos, tive notícias dos dois desencarnados que levamos ao centro espírita. Aceitaram a orientação e foram levados para uma colônia. Que bom! Exclamei contente. Tudo terminou bem. Também ia embora. Ive e Alba conversavam. Alba, devo-lhe tanto. Você é tão boa, mais do que empregada, é como uma pessoa da família. Salvador e eu pensamos em recompensá-la, começando por aumentar o seu salário. Ajudou-nos tanto. Eu também gosto de todos. Não fui eu quem os ajudou. Só pedi auxílio a vocês no centro espírita. Abraçaram-se felizes. Nasci e cresci numa favela de uma grande cidade. Desde pequeno, era amigo de Marcelo, morávamos perto. Íamos à escola juntos, jogávamos futebol, brincávamos de pipa, peão e etc. Pequenos ainda, descíamos o morro para vender balas no centro da cidade. Frequentamos a escola até a quarta série. Depois fomos batalhar para encontrar emprego. Marcelo arrumou na oficina mecânica perto da favela e eu no supermercado. Mas não gostei do emprego e comecei a pensar em tornar-me bandido. Os traficantes do morro logo me aceitaram e então larguei o serviço e comecei a aprender as malandragens do grupo a quem me entreguei. Marcelo divertiu-me. Vande, isso não é para você, não vire bandido, é melhor ser honesto. Bandido não tem vida longa, morre ou vai para a cadeia. Chamo-me Vanderlei, mas todos me conheciam na favela por Vande.
Morava com meus pais e meus 3 irmãos menores. Meus pais trabalhavam muito, nunca tiveram nada. Pediram para não me ligar aos bandidos, como falei que ia. Disseram-me que então seria problema meu e que deveria sair de casa. Assim fiz. Fui morar em outro local da favela e quase não via mais meus familiares. Mas sempre que recebia um dinheiro a mais, levava para minha mãe. Marcelo foi o único que se preocupou com meu destino, tentando aconselhar-me, e ali estávamos, num barzinho do morro, a conversar. Marcelo, disse ele, você tem o exemplo dos honestos por aqui. Eles não saem disto, trabalham duro e nada de melhorar. Que futuro terei trabalhando no supermercado? No bando terei mais coisas e trabalharei menos. Venha você também unir-se ao bando. Não, não quero, respondeu Marcelo, eu vou trabalhar. Você tem medo, provoquei-o. Não sou covarde, você sabe disso, mas não quero ser bandido. Bandidos fazem muitas coisas erradas que deverão doer na consciência um dia. Não quis insistir. Conhecia bem meu amigo e sabia que não ia mudar a sua forma de pensar. Marcelo começou depois de um tempo a me evitar. Um dia comentei isso com ele, porque sempre achávamos tempo para um bom papo. Vande, minha mãe não quer que converse mais com você. Ela tem medo que a polícia ache que pertenço também ao bando ou que, sendo seu amigo, podem me pegar e me torturar para dizer onde você está. A mãe de Marcelo era viúva e moravam os dois num barraco simples. Ele tinha só uma irmã que era casada e morava em outro lugar. A mãe de Marcelo gostava tanto dele que até me fazia sentir inveja. Entendo, Marcelo, respondi, tudo bem. Assim nos distanciamos. Encontrávamos raramente, quando fazíamos, conversávamos por minutos apenas. Infiltrei-me cada vez mais no grupo. Aprendi a tirar, ganhei armas e confiança. Para mim tudo estava bem. Marcelo entrou para a polícia e continuou morando na favela. Alguns anos se passaram. No assalto, encurralaram-me. Feri uma pessoa e matei um policial. Fui ferido na perna e preso. Bateram em mim para valer e me torturaram muito. Levaram-me para um cubículo onde fiquei dependurado pelas mãos. Sentia muitas dores e fiquei sozinho. Ao ver que a porta se abria, estremeci, mas fiquei aliviado ao ouvir uma voz conhecida. Era Marcelo. Vande. Marcelo, balbuciei, está sozinho. Sim, tome esta água. Deu-me água na boca, estava com muita sede. Queria ajudá-lo, disse Marcelo, mas não posso soltá-lo e não tenho como tirar você desta delegacia. Entendi realmente, ele não tinha como me tirar dali. Marcelo, eles irão me matar, não é? Meu amigo não respondeu, abaixou a cabeça. Compreendi que eles iam me eliminar devagar aos poucos. Você matou um policial, uma pessoa querida de todos aqui. Vou interrogá-lo para que diga onde estão escondidos seus companheiros. Vão me matar por tortura, gemi. Marcelo novamente não respondeu, nem precisava. Então pedi a ele. Marcelo, se quer me ajudar, mate-me de forma rápida, por favor. Quer mesmo? Por favor. Ele tirou uma faca da cintura, aproximou-se mais de mim e disse: cortarei uma veia de seu pescoço, morrerá rápido por hemorragia. Pensarão que foi devido aos machucados. Entendi, pois assim ele não seria acusado. Agradeço, meu amigo, valeu, fico lhe devendo esta. Desde garoto tínhamos este costume. Os favores feitos um ao outro dizíamos que ficávamos devendo e costumávamos pagar. Marcelo cortou rápido a veia do meu pescoço e o sangue esguichou. Vi ainda ele limpar a faca na minha camisa, num pedaço que nem sei como ficara limpo. Saiu e fechou a porta. Fui ficando tonto, perdi os sentidos, acordei e senti-me confuso. Sentia dores, mal-estar, tontura, parecendo que estava dopado. Pensei aflito. Algo não deve ter dado certo. Marcelo deve ter errado no corte. Ficou com dó e acabei por não morrer. A porta se abriu e entraram 2 policiais me ofendendo. Foram pegar-me para mais uma sessão de tortura. Está morto. O cara morreu, exclamou um deles. Será? Disse o outro. Morto? Está morto sim. Que pena, queria tanto torturá-lo. Soltaram-me. Caí e me chutaram para um canto. Estão achando que estou morto, devo estar péssimo, eu pensei. Tentei mexer-me, mas não consegui. Fiquei ali, saíram e deixaram a porta aberta. Logo entraram outros 2 homens que me pegaram e levaram para uma urna funerária.
Era um caixão simples. Limparam meu rosto e me vestiram com outras roupas. E eu escutei. Como a família dele foi avisada, disseram que não querem ver o defunto. Será enterrado como indigente. Logo levaram ao cemitério. Deve haver algum engano, eu pensei. Não morri, mas eles pensam que sim. Não consigo me mexer e estou frio como gelo. Tenho muitas dores, o morto não deve sentir dores. O fato é que fecharam o caixão. Levaram-me e me enterraram. Mas continuei sentindo-me vivo. Ali estava em completa escuridão, sentindo fome, frio, sede e muitas dores. Não sei quanto tempo fiquei ali naquele horror, que para mim pareciam séculos. De repente senti um puxão e saí. Que alívio! O afresco bateu no meu rosto. Enxergar novamente foi magnífico. Vi que estava no cemitério. Vire-se agora, ouvi alguém dizer. Vi um homem indo embora sem falar nada. Compreendi que fora ele quem me tirou dali, e nem esperou que agradecesse. Sentei no chão e analisei a situação. A coisa não está boa. Disseram que morri e enterraram-me. Fiquei embaixo da terra e não morri na prisão. Devo ter morrido depois de enterrado. Estava muito machucado e descalço. Sentia muitas dores que não passavam em momento algum. Fiquei pelo cemitério uns dias. Sabia que foram dias porque clareava e escurecia. Resolvi então voltar à favela. Com muitas dificuldades, cheguei e fui para o barraco de Bernadette. Não havia ninguém e resolvi esperar. Benê, assim a chamávamos, era minha amante. Uma moça bonita e ambiciosa. Do meu modo, gostei dela. Ela regressou ao barraco acompanhada por um dos meus ex-colegas do bando. Não me viram. Passaram perto de mim e não me notaram. Tive então a certeza de que havia morrido. Conversaram. Benê, o chefe mandou-lhe dizer que é para você enganar o Marcelo e fazer com que ele seja um informante nosso. Marcelo é honesto. Vande sempre me dizia isto, respondeu Benê. Ele veio aqui em casa só em consideração ao amigo para ver se eu estava precisando de ajuda. Você diz a ele que precisa de companhia. Enrola o cara e faz com que ele trabalhe para nós. Terminada a conversa, o homem saiu e Benê ficou sozinha mais por pouco tempo. Bateram à porta, era Marcelo. Oi, Benê, como vai? Triste, amigo, bem triste. Sinto falta de Vande. Entra, fica um pouco comigo, fazendo-me companhia. Triste, percebi o tanto que Benê era fingida. Não sentia falta nenhuma de mim. Mas isso não me importou, pois sabia que não era boa coisa. Era tal como eu. Mas Marcelo estava preocupado com ela. Acreditava no que Benê lhe dizia. Foi procurá-la porque sentia remorso por ter me matado. Porém, eu não via nele meu assassino, mas sim alguém que me fizera um grande favor. E estava lhe devendo esse favor. Embora não me cobrasse, vi o perigo que ele corria. Se entrasse para o bando, era como ele mesmo tinha falado há tempos. O sujeito ficava perdido ou era preso, ou morria em brigas entre o próprio bando ou em guerras entre os bandos rivais. É um caminho sem volta, em que só se libertava com a morte, e assim mesmo muitos desencarnados continuavam no bando seguindo os encarnados. Não deve ter sido um socorrista que desligara Vande do corpo morto, porque se fosse teria tentado orientá-lo. Alguns desencarnados que vagam, até certos moradores do umbral, costumam fazer algo de bom como o que aconteceu com o nosso personagem. Certamente eles auxiliaram como sabiam. É o bem que começa a despertar neles. Resolvi ajudá-lo melhor. Queria, mas como? Saí chateado do barraco e comecei a andar pela favela. Foi aí que vi o terreiro. Conhecia bem o terreiro, todos na favela sabiam dele. Muitas vezes os membros do bando iam até lá para receber a bênção dos santos. Fiquei por muito tempo parado na frente do terreiro. Os encarnados iam chegando para mais um dos trabalhos, até que criei coragem e bati a porta. O local que Vande se referia era um terreiro onde se misturavam bando e candomblé. Atendia a todos, inclusive os fora da lei, por dois motivos: por medo e porque não se deve negar ajuda a ninguém. Poderiam também sempre ter uma oportunidade de orientá-los. Quanto a Vande bater a porta, fez isso mesmo, pois teve medo de entrar sem ser convidado. Ao bater, foi ouvido pelos trabalhadores desencarnados que lá estavam, tal qual como ocorre com os encarnados. Que você quer? Indagou o senhor que atendeu. Acho que estou precisando de ajuda, é isto, necessito de auxílio. O senhor olhou-me bem.
Viu que estava muito machucado e indagou: polícia ou bandidos? Certamente queria saber quem foi que me levou ao mundo dos desencarnados e quem havia me machucado tanto. Embora a resposta não fosse interceder no socorro, foi só uma curiosidade daquele desencarnado. Polícia, eu respondi. Entre. Acompanhei-o. Atravessamos o pátio e ele me colocou numa fila. Na fila perguntaram-me por 3 vezes o porquê de eu estar tão machucado. Eu repetia resumindo minha história. Alguns desencarnados fizeram uma roda, estavam de pé, vestiam-se de branco. Nós que estávamos na fila, íamos chegando perto desses encarnados médios e por eles falávamos incorporados, recebíamos orientação e cura. Na minha vez, nem precisei falar. O desencarnado que estava incorporado numa médium me disse: machucaram-no bastante. Você sabe que desencarnou? Afirmei com a cabeça. Vamos curá-lo. Peça ajuda a Deus, nosso Pai, peça a Ele sua cura. Pedi com sinceridade, porque sentia muitas dores, fraqueza e frio. Meus ferimentos foram fechando e em poucos minutos fiquei como antes de ser preso. Sentia-me bem. Obrigado, meu Deus, exclamei comovido. Muito obrigada a todos os senhores. Quis pedir algo mais, mas não tive coragem. Mas o desencarnado, que era enorme, tinha mais de 2 metros de altura, disse-me: quer pedir algo mais? Posso? Perguntei encabulado. Sim, devo um favor a um amigo. Ele foi bom comigo, ajudou-me, agora vejo que ele prepara uma armadilha. Quero ajudá-lo, mas não sei como. E qual é seu nome? Perguntou o grandalhão. Me chamam de Vande. Um favor por outro favor é justo. Também agimos assim. Ajudo você, mas terá que ficar um mês trabalhando aqui. O mês pareceu-me muito, não me agradou a proposta. Mas se era para tentar ajudar Marcelo, valeria a pena. Não sou preguiçoso, respondi, mas não sei fazer nada do que se faz por aqui. Aprende, respondeu-me. Aceito. O desencarnado que conversava comigo chamou um outro, que veio rápido. Era um negrinho risonho, esperto, e disse-lhe apontando para mim: Trigo, você vai ajudar o Vande aqui a fazer um trabalho, depois ele vem trabalhar conosco como aprendiz por um mês. Ficará sob sua responsabilidade. Trigo pegou-me pela mão, saí de perto do médium e fui com ele para outra sala. Vande, disse ele, coloque este par de tênis. Não é bom que continue descalço. Achei ótimo, estava incomodado sem calçado. O espírito era alto. Porque era assim quando encarnado ou porque tendo vontade modificou-se para ter essa altura. As roupas são plasmadas e assim também os calçados. Por que o chamam de Trigo? Indaguei. Apelido? Não gosto do meu nome, gosto de trigo. Como o mentor daqui disse, com o trigo é que se faz o pão que alimenta. Agora, amigo, você deve me contar tudo para que eu possa ajudá-lo. Contei tudo. Vamos até Marcelo e verei como fazer para alertá-lo. Fomos até o barraco de Marcelo. Ele estava sozinho porque sua mãe havia saído. Continuava solteiro e morando com ela, pensava em Benê. Que sorte, disse Trigo. O cara é médio. Com minha ajuda, você poderá tornar-se visível a ele. Ele vai me ver, mas o coitado irá levar um susto. Todos têm medo de ver espíritos. O susto não lhe fará mal, ele é forte. Depois será o impacto que o levará a acreditar. Quando você notar que ele o está vendo, aproveite e diga logo o que quer. Trigo colocou as mãos sobre Marcelo, fazendo movimentos de cima para baixo e às vezes os movia em círculo. Fiquei como Trigo me recomendara, na frente de Marcelo, e ele, logo depois de Trigo ter acabado com seu estranho ritual, viu-me e ficou, como eu previra, assustadíssimo. Ai, Jesus! Exclamou ele com medo. É você mesmo, Vande. Mas você morreu. Quero que saiba que não estou lhe roubando a mulher. Eu, Marcelo, meu amigo, disse calmo para não aterrorizá-lo, mas ainda e para ele saber que eu vinha em paz. Benê não me interessa. Ela não é boa pessoa, morri e sei disso. Nós temos alma, meu caro, que não morre, estou vivendo de outra forma. Você me fez um favor. Fiquei devendo e vim para lhe pagar. Bené é do bando e está a mando do chefe, preparando-lhe uma armadilha. Eles querem você como informante. Ela fará tudo para seduzi-lo e depois o convencerá a trabalhar para eles. Você há tempo me deu um conselho que infelizmente não segui, e você sabe bem o que aconteceu comigo. Agora lembre a você. Não entre nessa, não é bom. É um triste caminho sem volta. Cuide-se, amigo. Adeus. Fui sumindo.
Marcelo ficou parado, não conseguia sair do lugar e tremia de medo. Trigo colocou as mãos de novo sobre Marcelo e fez como antes, isto para que ele não visse mais desencarnados e voltasse ao normal. Foi ativada sua vidência só para este fim, para ver-me. Meu amigo começou a pensar no que ouviu de mim. Obrigado, Trigo. Paguei o favor que devia a Marcelo, ele é boa pessoa. Agora cabe a ele aceitar ou não meus conselhos. É engraçado. Dever favor a alguém que matou seu corpo, disse Trigo. Na circunstância em que foi, a favor sim. Só mais tarde compreendi que tinha errado em pedir que ele me matasse, como também Marcelo errara por ter me matado. Embora seu ato tenha sido sem ódio e sim por amizade, não se deve fazer isso. A desencarnação deve seguir seu curso natural e ninguém deve abreviar a vida física. Marcelo aceitou meus conselhos, a visão alertou, evitou o Benê, e logo que foi possível, ele e a mãe mudaram-se da favela. Como prometi, voltei ao terreiro para aprender a trabalhar. No começo achei difícil, mas acostumei-me logo. Atendia os desencarnados que ali em busca de ajuda e os levava para as filas. Alimentava alguns que estavam dormindo nesse local. Havia uma construção no plano espiritual, um abrigo para desencarnados. Ali eram acolhidos desencarnados que sofriam e outros que dormiam. Alguns dos alimentos, na maioria das vezes sopa e sucos, eram feitos ali mesmo, ou recebidos de um grupo que vinha entregá-los uma vez por semana. Mais tarde vinha saber que era a colônia daquele espaço espiritual que os enviava. O mês passou rápido e Trigo veio até mim. Vande acabou seu prazo. Cumpriu direitinho o combinado. Fiquei pensando no que ia fazer quando saísse daquele lugar. E embora para onde? Estava gostando dali, pois naquele mês senti-me muito bem e feliz. Falei àquele que fora responsável por mim. Trigo, será que não posso ficar mais aqui? Gostei de trabalhar. Que bom ouvir isto, claro que pode. Entendi o porquê de os mentores daquele grupo fazerem a troca que fizeram comigo. Um favor por um mês de trabalho. Muitos como eu, após o período de trabalho, passavam a amar aquele lugar e a fazer o bem. Dava-nos uma alegria que desconhecíamos. Assim mudava em muitos a forma de pensar e agir. Sou muito grato a todos esses trabalhadores pelo carinho com que me trataram e por terem me ensinado a fazer o bem. Assim fiquei por ali 2 anos, escutando bons conselhos. Tive remorso por ter assassinado aquele policial. Com a ajuda de Trigo fomos procurá-lo, encontrando-o a vagar no seu ex-lar terreno, e levamos para o terreiro, onde o ajudamos e orientamos. Pedi-lhe perdão e ele me perdoou, preferindo ser levado para a colônia. Embora eu fosse o assassino e ele a vítima, muitos fatores são levados em conta para o nosso socorro. Eu pedi ajuda, busquei, ele não, revoltou-se. Fiquei muito feliz em ser perdoado e ter ajudado esse desencarnado. Andando pela favela, vi com tristeza muitos jovens e crianças se drogando e entrando para os bandos. Sonhava em fazer algo de bom a eles, mas também vagavam por ali muitos desencarnados ruins e trevosos. Formavam outros bandos que por afinidade se ligavam aos encarnados. Estes tudo faziam para incentivar os encarnados ao mau caminho, e os encarnados ouvem o que querem ouvir, ligam-se aos que com eles se afinam. Comecei a pensar sério em trabalhar, ajudando essas crianças. O encarnado alto que me curou era um dos mentores daquele local. Era muito bom. E quando ficou sabendo dos meus sonhos, chamou-me para uma conversa. Então, Vande, você está querendo ajudar os encarnados? Estou querendo sim, senhor, principalmente as crianças e os jovens. Queria orientá-los para que não seguissem um mau caminho, mas não sei como. Quando chegou aqui não sabia fazer nada, lembra? Aprendeu. Para fazer o que quer tem que aprender. Aqui não temos como ensiná-lo. Mas os desencarnados que aqui vêm trazer alimentos e remédios moram em locais onde há escolas que ensinam. Se você quiser, é só pedir e eles levam você. Agradeço, mas preciso pensar. Por dias fiquei a pensar e a me indagar. Será que vou? Resolvi que sim. De fato, pedi a eles que me levaram para a colônia. Encantei-me com a beleza da cidade espiritual. Fui estudar. E numa excursão à casa do escritor conheci Antônio Carlos. Após uma belíssima palestra com que este escritor nos agraciou, saíram todos.
Eu, porém, fiquei. Caro jovem, não vai sair? Indagou-me Antônio Carlos. Vou sim, é que eu admiro. O senhor deve ter sido muito bom quando encarnado, não é? Não deve ter cometido erros. Antônio Carlos sorriu. Poucos espíritos terrenos não tiveram erros. Não me julgue melhor do que você. Errei muito, errei, sofri, aprendi e tenho feito o propósito firme de não errar mais. Pensei ouvi-lo que estava isento de erros, porque teve essa impressão. Antônio Carlos indagou. Fala com tanto amor. E me pareceu que era um servo de Jesus. Trabalhava em nome de Jesus. Vande, bem poucos são dignos de trabalhar em nome de Jesus. Trabalham todos os que têm boa vontade por misericórdia. Sim, trabalho em nome de Jesus e alegro-me muito com isso. Aprendo a amar e este amor tem sido a seta no meu caminho. Às vezes penso que estou sendo ousado querendo fazer o bem. Errei tanto. Como fico feliz em ver uma pessoa mudar para melhor, falou Antônio Carlos, sorrindo. Você errou e certamente não quer mais errar. Quer servir e, consequentemente, deixar de ser servido. Porque, Evande, todos nós já erramos. O importante é tirar lições dos erros e querer acertar, ter vontade de servir, deixando o comodismo de querer ser servido, porque é nosso dever fazer o bem, é o dever de todos. E para fazê-lo com melhor proveito é melhor aprender. Muitos preferem por comodismo, egoísmo, que outros façam o que lhes cabe. Isso acontece com encarnados e desencarnados. Muitos ociosos preferem ser mendigos da ajuda de outros, mendigos espirituais, de favores de encarnados e de desencarnados. Esquece que não devem só pedir, mas também contribuir, ajudar e passar de servido a servidor. Ao vê-lo todo entusiasmado, aprendendo para servir, fico alegre, porque sei com antecedência que será mais um servo de Jesus a auxiliar a muitos. Eu, servo de Jesus, espantei-me. Sim, continuou elucidando-me Antônio Carlos. A partir do momento que deixou de ser servido e passou a servir ao bem a um servo, e certamente muito amado de Jesus, não importam seus erros do passado, e sim o presente que constrói seu futuro. Lembre, Vande, que o que aprender servindo será um tesouro que a traça não rói. Logo estarei apto a voltar à favela e trabalhar com crianças e jovens encarnados, motivando-os a seguir o caminho do bem. Não será fácil minha tarefa, mas estarei sempre alegre por ter tido a oportunidade de reparar meus erros com trabalho edificante. Oportunidades todos temos, basta que aproveitemos. Desejo-lhe êxito. Antônio Carlos sorriu, dando-me confiança. Sim, oportunidades todos temos, e que vitória alcançamos quando entendemos e deixamos de ser servidos para servir o bem. Mas antes de se despedir de mim, Antônio Carlos disse-me: Vande, você deve ter uma história interessante. Talvez se escrevesse aos encarnados, pudesse servir de exemplo e incentivo a todos. Se você mudou, todos podem mudar para melhor e fazer o bem, porque é agora o momento. Eu? Ditar encarnados por meio de um médium? Sim. Acho que não dá certo, não tenho jeito, eu respondi. Se você escrever e me der, ditarei aos encarnados. E então fiz. Foi uma redação rápida que entreguei ao escritor, para que ele ditasse aos seus leitores. Assim eu, Antônio Carlos, conheci Vande e vim a ter conhecimento de sua história. Transcrevo com carinho porque aconteceu. Final.